José Blota Júnior foi um dos principais apresentadores de rádio e de televisão do país. Paulista de Ribeirão Bonito, ele iniciou a carreira jornalística aos 12 anos, escrevendo para o jornal Correio do Oeste, de sua cidade natal. Foi casado com a também apresentadora Sônia Ribeiro e juntas apresentaram o show inaugural da TV Record em 1953. Também comandou programas como Essa Noite Se Improvisa, Alianças para o Sucesso e Festival da Velha Guarda, Fogo Cruzado, Gente que Brilha, Não Diga Alô, entre tantos outros. Fiz programas culturais, fiz programas de divulgação de livros, fiz programas de pesquisas, fiz programas de divertimento, fiz programas para fazer rir e fiz programas para fazer chorar. E consolei os enfermos que me ouviram nos seus hospitais. Levei aos segregados da sociedade pela moléstia, pelo crime, uma palavra de conforto. O rádio foi esta janela aberta que a minha geração teve a oportunidade de fazer com que o sol surgisse mais claro e mais limpo e mais forte, mais claro e mais luminoso para todos eles. Só isso valeu a pena ter sido fiel e amar a Rádio Record todos esses anos. Formado em Direito, Blota Júnior também fez carreira na política como deputado estadual e deputado federal. Foi também um dos fundadores da Academia Paulista de Jornalismo. Blota Júnior faleceu em 1999, aos 79 anos. O jornalista Fernando Morgado está finalizando a biografia de Blota Júnior, que será lançada até o final deste ano, e aceitou aqui o nosso convite para contar já em primeira mão algumas das curiosidades que estarão no livro. Fernando já está na linha para falar com a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Bom, Fernando, a proposta do programa é sempre contar um pouquinho do lado curioso dos personagens, né? A gente já deu um breve relato aqui de tudo que ele fez, mas queria explorar com você outras facetas do Blota, que foi professor de dança já, foi isso, Fernando? Pois é, o Blota, isso é que é tão fascinante de poder pesquisar e escrever a história de uma pessoa como ele. O Blota se envolveu em muitas coisas, como vocês bem disseram, rádio, televisão, política, direito, e desde jovem ele era muito irrequieto, ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. E quando ele estava ainda na adolescência, ele passou a adolescência em São Carlos e precisava de um dinheirinho para poder sair, né, se distrair, ele resolveu arranjar algum trabalho, fazer algum bico. E daí ele pensou, bom, o que eu faço bem que eu posso conseguir algum dinheiro? E resolveu, lá na cidade natal dele, Ribeirão Bonito, ensinar dança de salão. Isso não existia até então na cidade dele, a cidade de Ribeirão Bonito. É uma cidade até hoje bem pequena, tem entre 10 e 15 mil habitantes. Só tinha um problema. Era dança de salão, precisavam formar os casais, e não tinha tanta moça solteira disponível para formar esses casais. Então o Blota era obrigado a ensinar tango junto com outro amigo dele. Então dançar de rostinho colado com um amigo era uma coisa que não era muito não era muito agrado do Blota, mas ele fazia isso e conseguia um dinheirinho para poder, enfim, viver enquanto estudava em São Carlos. Você falou das moças solteiras de Ribeirão Bonito. Como ele conheceu a Sônia Ribeiro? Como foi que eles se conheceram, começaram a namorar? Conta, tem alguma história sobre isso? Tem, é uma história muito impressionante. Foi no primeiro dia que ele botou o pé na Rádio Record. Ele já tinha uma carreira no rádio, ele já estava há uns 4 anos no rádio. Ele entrou na Rádio Record em julho de 1943. E quando ele já estava junto com Paulo Machado de Carvalho e os outros diretores da Record, conhecendo os estúdios da emissora, ele passou numa sala, olhou para a Sônia Ribeiro, e a Sônia Ribeiro, na época, tinha 14 anos de idade, e ele tinha 23 para 24 anos. Ou seja, 10 anos de diferença de idade, é uma coisa realmente que chamava atenção. Mas a Sônia Ribeiro, apesar de ser muito jovem, ela tinha uma aparência madura e uma voz grave que faziam ela parecer bem mais velha. E ele ficou encantado com a beleza da Sônia, e realmente a Sônia Ribeiro era muito bonita. Olhou para ela, começou a tentar puxar assunto, mas ela não foi muito com a cara do Blota, não. E falou isso. Achou ele muito arrogante, achou antipático.
Aí ele, olhando para aquela postura dela, virou e falou assim: olha, você não me trate assim, porque eu acabo casando com você. E falou para ela: vou casar com você quando você fizer 16 anos, no ano que você fizer 16 anos de idade. E isso aconteceu. E Eles desta casaram união, em 1946, exatamente no ano que a Sônia fez 16 anos. tiveram filhos, esses filhos lhe deram netos, dentre eles a Sônia Blota e o Cristiano Blota, os nossos dois colegas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Exato. E eles têm pela Bandeirantes, toda a família e o próprio Blota tem pela Bandeirantes um carinho imenso, porque o Blota começou no rádio, a primeira grande chance do Blota no rádio foi na Rádio Bandeirantes, fazendo um programa chamado Bola ao Ar, que foi um dos primeiros programas de rádio de São Paulo, falando de esporte na hora do almoço, que hoje é uma tradição, né? Inclusive na Rádio Bandeirantes. Uhum. E isso começou nessa época com Ari Silva, que junto com o próprio Blota fundaram a Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. O Blota foi presidente dessa associação, inclusive. E, aliás, teve uma coisa também que o Blota fez bastante, foi ajudar na fundação de associações. Uma delas, inclusive, é a Associação de Pioneiros da TV Brasileira, que é presidida pela Vida Alves, e o Blota ajudou a fazer os estatutos, e que vai ser através dessa associação, através da coleção da Pro TV, que o livro vai ser lançado. Ô, Fernando, você é bem jovem. Como é que você se interessou pelo Blota Júnior? Porque você praticamente não acompanhou muito o trabalho dele, já que o Blota Júnior faleceu em 99, né? Você era um garoto nessa época. É verdade. Olha, eu vou ser sincero, a lembrança que eu tenho de ver o Blota na TV foi o último trabalho do Blota, que foi na Band, na TV Bandeirantes, que foi o sorteio do consórcio Rodobens. E foi o último trabalho dele em TV. Mas eu, enfim, pesquiso história da televisão e curiosidade do rádio, da TV, já há uns mais de 10 anos. E durante esse tempo, eu acabei me tornando amigo da família Blota, e especialmente do Cristiano Blota. E a partir disso, e também da iniciativa do José Blota Neto, que é o filho mais velho do Blota Júnior, e também da ajuda de toda a família, da Sônia Blota, do José Francisco, Kiko, que também por muitos anos trabalhou na Band, e junto com o Luciano do Vale fez o Show do Esporte, lançou o Maguila, Rui Chapéu, enfim, todos eles juntos, né, se mobilizaram para o lançamento dessa biografia. Então eu sempre tive interesse pela história da comunicação, e não tem como falar de rádio e TV no Brasil sem falar do Blota. O Blota é uma figura incrível, que de todas as entrevistas que eu fiz, inclusive aí na Band com o Salomão Esper, ou depoimentos que a gente pôde coletar com o próprio Johnny Saad, todos têm uma admiração imensa pelo Blota, pela postura dele. Ele era muito elegante, muito educado, muito culto. E as lembranças que as pessoas têm são muito bonitas, né? A gente tá lembrando dessas passagens do Blota Júnior. Você falou dos programas esportivos, ele tinha uma ligação com o esporte muito grande. Agora, o irmão dele também ficou bastante conhecido dentro da área esportiva, o Geraldo Blota. O Geraldo Blota entra um pouco nessa biografia também, Fernando? Sem dúvida. A relação que o Blota teve com o GB, né, que o pessoal chamava de GB, era uma relação quase que de pai e filho, porque o Blota era o irmão mais velho e cuidou muito do Geraldo Blota. E o Geraldo entrou no rádio também muito graças ao irmão. Então, quando ele era menino, o Geraldo era menino e o Blota estava começando no rádio, ele meio que era um ajudante do Blota Júnior, ainda na Rádio Cruzeiro do Sul. E depois, na narração esportiva, na reportagem, o Geraldo Blota, inclusive, chegou a ser uma espécie de substituto do Blota Júnior em alguns programas que ele fez na TV Record. Por exemplo, quando o Blota tirou férias ou uma licença médica durante o Essa Noite Se Improvisa, foi o Geraldo Blota quem substituiu o irmão. E depois, outras coisas, na própria política, né? Aí, quando o Geraldo Blota já estava na Rádio Gazeta, fazendo Disparada do Esporte, o Geraldo também teve uma carreira como vereador em São Paulo. Uhum. E isso também muito ajudado pelo Blota Júnior. Então a relação deles era mais do que de irmãos, né?
E anos depois, já com o Blota falecido, o Geraldo recuperou, restaurou a casa onde Blota Júnior nasceu, lá em Ribeirão Bonito. É uma casinha muito bonita, muito simples, e o GB mandou reformar, e até hoje está lá. O livro vai trazer a foto dessa casa, e ele mandou, inclusive, na calçada dessa casa, na frente da casa, reconstituir a assinatura do Blota Júnior, que é muito bonita, né? O B com o R fundido, e que parece você ler, na verdade, Doutor Blota Júnior, que era como ele gostava de ser chamado, de doutor, até por conta da formação dele em direito. Mas a casa não se transformou em memorial, ela só está ali recuperada, não tem nenhuma ideia de prestar uma homenagem de repente com esse material que vocês levantaram para o livro, nada disso? Olha, a princípio não. A princípio que eu saiba não, ela não é aberta à visitação, mas pelo menos o fato dela ter sido recuperada e posta muito bonita, já ajuda na preservação da memória, porque o Blota Júnior fez tantas coisas, inclusive por Ribeirão Bonito, na carreira dele como deputado, que pelo menos aquele símbolo, estar de pé e recuperado, já é por si só uma coisa muito boa. Agora, o que vai acontecer depois do livro, inclusive com todo esse material levantado, aí é uma coisa que ainda vai ser discutida, mas uma coisa que já é feita pela própria família, parte desse acervo que o Blota reuniu, ele está disponível na internet, por um site que é mantido pela filha do Blota Júnior, a Sônia Ângela, e parte desse acervo está disponível. Mas é uma pena também, né, Marcelo, que muito do que o Blota fez na TV, no rádio, acabou se perdendo por falta de registros, de gravações, os incêndios na TV Record que destruíram muita coisa. Então o livro ele vem também para ocupar essa lacuna deixada e documentar essa história do Blota que impactou a vida de tanta gente, né? Não só dos ouvintes, dos espectadores, mas de muito artista que foi lançado e que hoje está na televisão, está no rádio, e que foi lançado graças ao Blota. A começar, por exemplo, pelo Salomão Esper, que foi revelado pelo Blota, o Fausto Silva, a Nair Belo e tanta gente boa. Bom, vamos aproveitar então, nós vamos fazer um intervalo, Fernando, a gente vai continuar mais um pouquinho com você para falar do lado empresarial, do Blota, político também, mas já que você citou os nomes revelados pelo Blota, nós temos um trecho aqui que você nos enviou do programa Correspondente Musical, que é aqui da Rádio Bandeirantes, de 1973, do dia 24 de julho, aniversário de 37 anos de Hélio Ribeiro. E o Blota entra, né, no programa homenageando o Hélio, que foi revelado por ele quando o Blota era diretor da Rádio Pan-Americana. Então nós vamos ouvir esse trecho, nós vamos para o intervalo e a gente continua daqui a pouquinho com o Fernando Morgado aqui com a gente. Hélio Ribeiro, boa tarde. Aqui está falando o Blota Júnior, aquele mesmo cara que no começo da sua carreira você procurou e disse que haveria de vencer no rádio, custasse o que custasse. Pelo seu jeito determinado de falar e a cara com que você disse isso, eu achei que devia ser verdade. Mas como naquele tempo eu não tinha muito tempo para cuidar de todos os jovens gaviões que haveriam de desfraldar o seu voo pelo azul do infinito, Dona Sônia cuidou de você. E nesse programa, que é feito pelos seus amigos, esse programa que é feito para você, que faz tantos programas para a gente, eu espero que esse programa seja ouvido por todas aquelas pessoas a quem você se dirige sempre com tanta simpatia e com inconfessada ternura, registrando a audiência extraordinária e diversificada. Esse programa é ouvido pela moça feia que olhou na janela para ver a banda do Chico Buarque passar. É um programa que é ouvido. Esse programa é ouvido também, além da moça do Camanguia Vermelho, Hélio, é um programa que também é ouvido por todos aqueles poetas que escreveram os seus versos sem saber sequer se eles seriam lidos um dia. Por todos aqueles compositores
que quando fizeram as suas músicas não estavam nem sequer imaginando se alguém haveria de aplaudi-las. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você Curioso, prestando uma homenagem ao grande comunicador Blota Júnior, que ganhará este ano ainda uma biografia escrita pelo jornalista Fernando Morgado, que é autor também do Almanaque Fernando Morgado Televisionado. O Fernando está contando várias curiosidades aqui da vida de Blota Júnior. Fernando, a biografia já tem um nome? Vocês já decidiram o nome? Olha, a gente até decidiu, mas aí eu acho que não vou contar agora não. Tá certo. Então tá bom, já tá garantindo a vinda de novo no programa, é isso, né? Muito obrigado. Vai ser um prazer. Antes do intervalo, eu falei que o Blota teve um lado empresarial também, além do lado artístico. Que lado empresarial foi esse? Sim, o Blota ele participou de alguns negócios, algumas empresas. Ele chegou inclusive a ser dono de um canal de televisão em Campinas, mas aí já nos anos 80. Mas antes disso, bem antes disso, o Blota, durante 15 anos, ele foi diretor vice-presidente da Caloi. Isso, na época, foi justamente a época que a Caloi mais floresceu, mais se desenvolveu. Isso entre a segunda metade dos anos 60 e durante toda a década de 70. Aconteceu quando um amigo da família Blota, que era o Bruno Caloi, procurou o Blota pedindo ajuda, porque a Caloi, naquela época, anos 60, estava enfrentando dificuldades financeiras, não estava passando por uma boa situação, precisava renegociar as suas dívidas. E o Blota, que tinha todo o prestígio político e conhecimento jurídico, poderia ser uma pessoa para ajudar nesse processo de renegociação. E acabou que depois a coisa deu tão certo que ele ficou na empresa, assumiu a vice-presidência e começou a usar toda a sua força na TV para divulgar a marca Caloi. Então, no mesmo ano, por exemplo, que o Essa Noite Se Improvisa se transformou num fenômeno popular, isso em 1967, foi o ano, por exemplo, que a Caloi lançou a berlineta dobrável. Uhum. Depois, nos anos 70, já teve a Caloi 10, a Mobilete, a Caloi Ceci, e aquela campanha que fez muito sucesso, que era o Não Esqueça Minha Caloi. Isso tudo dentro dessa fase que o Blota foi vice-presidente. A Caloi, nessa época, virou a maior indústria de bicicletas da América Latina. Então o Blota participou de tudo isso. E ele participava mais dessa parte de comunicação, de ideias, ou ele era bom administrador também? Ele tinha um papel muito importante, especialmente no ponto jurídico, em todo o funcionamento jurídico da empresa. Mas ele também pensava o negócio, era uma dobradinha muito boa. Primeiro, também abrindo espaços na mídia, especialmente no auge dele na TV Record, durante os anos 60. Depois essa parte jurídica, mas ele fazia uma dobradinha boa com o Bruno Caloi. Porque o Bruno Caloi, enfim, um homem que dedicou a sua vida às bicicletas e pensava sempre em novos modelos. Dá para dizer que a Caloi ela atingiu esse fenômeno, esse sucesso todo, graças a duas coisas principais. Primeiro, os modelos inovadores que ela lançou durante os anos 60 e 70, e isso tem muito a ver com o próprio Bruno Caloi, que ia no exterior, trazia da Itália patentes novas, e o Blota que abria esses caminhos na comunicação. Isso também acontecia. E toda a parte da saúde financeira da empresa, que foi melhorada, enfim. Mas aí a participação do Blota na Caloi durou mais até o final dos anos 70, e depois ele foi se dedicar a outros negócios, e já nos anos 80 ele sairia, teria sua aposentadoria na Record e iria para a TV Bandeirantes. Aí ele já não tinha mais ligação com a Caloi. Bom, e nós temos aqui também, falando do lado político de Blota Júnior, nós temos um trecho
de uma propaganda política para deputado estadual em 1954, que foi a primeira campanha dele. Né? Nós temos um trechinho. Vamos ouvir, Nelson, número 7, que é essa propaganda política do Blota Júnior. Está diante de nosso microfone, neste momento, Blota Júnior. Blota Júnior é reconhecidamente o mais brilhante animador do rádio brasileiro. E preste atenção, amigo ouvinte. Blota Júnior vai falar. Ouça a sua mensagem. Os traidores atacam sempre pelas costas, nas sombras, a traição de surpresa. A arma dos traidores modernos não é mais o punhal. E eles não surgem mais embuçados, não vêm mais de dentro das sombras para o ataque fulminante. Bom, aí o trecho segue, né? Fernando, como alguém teve que convencer o Blota a entrar para a política, ou era um desejo antigo dele? Como é a relação dele com a política? Apesar do Blota, em vários depoimentos, dizer que ele não era um político vocacionado, ou seja, que ele era um homem de rádio, de televisão e de jornal que entrou na política por força das circunstâncias, mas a verdade é que ele gostava de política. E desde a faculdade de Direito, ele já se envolvia com política, com a questão do Grêmio Estudantil, ele já gostava. Mas a família dele também tinha um envolvimento e uma paixão política pelo Adhemar de Barros. Então, juntando tudo isso, houve a oportunidade que faltava, que foi em 1954, quando o próprio Adhemar convidou o Blota a se lançar candidato a deputado estadual pelo partido dele, que era o PSP. E isso aconteceu também estimulado pelo sucesso que o Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, fez como deputado estadual. O sucesso dele eleitoral. Até hoje, fala-se que proporcionalmente ninguém nunca teve tanto voto quanto o Manuel de Nóbrega. Então, depois disso, todos os partidos foram procurando os radialistas mais populares para virarem candidatos. E o Blota foi alvo desse convite do Adhemar, candidatou-se pela primeira vez em 54, elegeu-se, depois ele se reelegeu em 62, depois em 66, deputado estadual, aí já nos anos 70 foi deputado federal, vice-líder do governo Geisel na Câmara Federal, e inclusive o Blota foi o primeiro secretário de turismo do estado de São Paulo e o primeiro secretário de comunicação também do estado de São Paulo. Uma espécie que misturava assessoria de imprensa com a agência responsável pela gestão das verbas de publicidade do governo do estado, tanto das secretarias como também das empresas estatais. Então o Blota ele teve uma participação política, uma vida política muito, muito intensa, especialmente em São Paulo, mas também no nível nacional. Ele gostava muito disso, ele gostava desse assunto, ele se envolvia muito nas campanhas e, é claro, a força dele na televisão fazia toda a diferença. A participação dele no vídeo, a presença dele, os discursos, não é? O Blota tinha uma oratória sensacional, ele fazia discursos de improviso impecáveis, e ele conseguia argumentos e citações e um vocabulário impressionante, né? Era algo que realmente encantava. Então a política para ele era uma coisa muito natural e era, sim, uma das paixões dele. E nós falamos na abertura da entrevista, Fernando, quando listamos alguns programas apresentados pelo Blota, né? Esta Noite se Improvisa, Gente que Brilha, Fogo Cruzado, Não Diga Alô. Esses formatos, e são formatos que hoje a gente vê com outros nomes, mas muito formatos ainda presentes na programação das rádios, das televisões, eram formatos criados por ele ou por uma equipe e ele era o apresentador? Alguns sim, outros não. Na rádio, ele criou muito, porque ele também era produtor, redator e não só locutor. E, inclusive, ele foi diretor artístico de 3 rádios, né? Da Rádio Cruzeiro do Sul, da Rádio Record e da Rádio Pan-Americana. Então, por exemplo, na Rádio Record,
ele criou vários formatos. Ele tinha programas de curiosidades esportivas, patrocinado pelo Maltini. Ele tinha programas de rádio-teatro, que ele também criou formato. Por exemplo, República de Estudantes. O Não Diga Alô, que foi um sucesso na Rádio Record, porque foi um dos primeiros programas do rádio a ter ligação telefônica ao vivo. Isso que nós estamos fazendo agora, de botar alguém no telefone no ar. O Não Diga Alô foi pioneiro em São Paulo. Mas na televisão já eram formatos criados principalmente pela equipe A, que era formada por 4 pessoas, né? O Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, o Raul Duarte, Newton Travesso, que eles juntos faziam, e o Manuel Carlos, faziam esses programas, alguns criados originalmente no Brasil e outros inspirados em formatos de fora. O Essa Noite Se Improvisa, por exemplo, foi criado no Brasil. O título é inspirado numa obra do Pirandello, mas a dinâmica foi nacional. Até depois, 20 anos mais tarde, a Televisa chegou a fazer uma versão mexicana dessa Noite Se Improvisa, apresentado pela Verônica Castro, que fez aquela novela Os Ricos Também Choram. Ela apresentou esse programa. Mas, por exemplo, o Alianças para o Sucesso, que era um programa de casais, né? Tipo o que o Silvio fez também por muito tempo, Ele Disse, Ela Disse, já era um formato muito parecido com o que existia nos Estados Unidos. Então, a parte criativa na TV já estava bem mais ampliada com outras pessoas e tal. No rádio, o Blota pôde desenvolver muitos outros aspectos e pôde botar a mão em muito mais partes do processo de criação de um programa, né? Olha, eu queria agradecer a entrevista do Fernando Morgado, o papo está excelente aqui. Nós vamos guardar mais um pouquinho para quando a biografia for lançada, a biografia de Blota Júnior, será lançada ainda este ano. O Fernando é autor também de Almanac Fernando Morgado Televisionado, contou várias curiosidades, só não revelou o nome do livro ainda, mas criou um suspense agora, né, quando o livro estiver pronto. Fernando... Certamente será um sucesso, porque muitos ouvintes estão se manifestando aí, lembrando com saudade do Blota Júnior. Só aqui, perto da gente, já vendeu 4. É isso, né? Mesmo. Depois eu digo quem são os outros 2 que vendeu aqui. Isso mesmo. Fernanda, muito obrigado pela participação. Bom final de semana para você, sucesso para o livro e nos mantenha informados, por favor. Não, com certeza. E agradecer a você, Silvânia, a Rádio Bandeirantes, pelo espaço e agradecer aos ouvintes pelo carinho. Muito obrigado. Bom dia e bom fim de semana. Muito obrigado. Sucesso para você.